Herman Melville morreu em 1891, praticamente no esquecimento. Moby Dick, publicado em 1851, foi uma decepção comercial devastadora. O próprio Melville desistiu de escrever ficção justamente por conta dessa decepção. Morreu pobre, ignorado, mas hoje Moby Dick aparece em praticamente toda lista de clássicos da literatura inglesa. Mas o que aconteceu em 1891 e o que aconteceu hoje? Quem tomou essa decisão? Quem fez um livro que foi um grande fracasso se tornar o que ele é hoje? Não é basicamente sobre a história de Moby Dick que nós vamos falar hoje, mas vamos falar como é que um clássico vira um clássico. E eu convido você para participar desta aula de hoje. Mas antes de tudo, deixe-me me apresentar. Meu nome é Jus Ferreira, sou professora e uso este canal para democratizar a literatura na internet. Cânone é uma palavra que vem do grego, que significa regra, medir, ou até mesmo uma vara de medir e tudo mais. Na teologia, o cânone bíblico é o conjunto de textos considerados sagrados para a igreja. A literatura funciona de maneira um pouco parecida. É uma lista, nunca totalmente escrita, nunca totalmente acordada, das obras de uma cultura que decide que vale a pena ser lida, estudada e transmitidas para outras gerações. O cânone ocidental tem uns nomes que você provavelmente já ouviu: Homero, Dante, Shakespeare, Goethe, Dostoiévski, Kafka, Virginia Woolf. No Brasil, você pensa em Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, ou seja, esses são os clássicos. Mas o que ou quem exatamente decide o que é clássico? Ítalo Calvino, em um dos seus ensaios mais importantes sobre esse assunto, define da seguinte forma: um clássico é um livro que nunca terminou de dizer o que tinha para dizer. É uma obra que cada geração relê e encontra coisas novas. Você lê Dom Casmurro com 20 anos e acha que é um romance sobre traição. E posteriormente você lê Dom Casmurro mais velha e percebe que é um romance sobre ciúme doentio que leva à degradação moral, física e social de um personagem. O texto, necessariamente, não mudou, mas você mudou. E ainda assim, ao reler, o livro tinha mais a oferecer. Clarice Lispector tinha total noção de que ganhava muitos pontos com os leitores através da releitura. Mas essa definição, bonita como ela é, não define exatamente a pergunta. Quem decide, portanto, que um livro vai ter a chance de ser relido por várias gerações? A história da literatura, por exemplo, está cheia de paradoxos. Edgar Allan Poe morreu em 1849, miserável, possivelmente de alcoolismo ou raiva. Ninguém sabe direito. Nos Estados Unidos da época, Poe era visto como talentoso, mas altamente desequilibrado. Alguns críticos o classificavam de autor de segunda mão. Mas foi um crítico francês, Charles Baudelaire, que ficou obcecado por Poe, traduziu seus contos e poemas para o francês e o apresentou à Europa como um gênio. A Europa, portanto, acreditou, e os Estados Unidos, vendo toda essa manifestação positiva a favor de Poe, começou a pensar: Edgar Allan Poe é realmente um gênio? E assim, resumindo muitas coisas em poucas palavras, ele entrou para o cânone da literatura estadunidense. Por outro lado, pensa em autores que foram extremamente dominantes em suas épocas e acabaram no esquecimento. Edward Bulwer Lytton foi um dos escritores mais lidos e celebrados na era vitoriana. Toda a Inglaterra o lia. Hoje, ele é lembrado principalmente porque existia um prêmio literário satírico, o Bulwer Lytton Fiction Contest, que premia anualmente a pior primeira frase de um romance imaginário, em homenagem à abertura infame de um de seus livros. Isso não é uma opinião pessoal, tá? Mas é o motivo pelo qual foi criada aí essa premiação. Portanto, ele passou de ídolo nacional a um exemplo de mau gosto dentro da literatura. No Brasil, José de Alencar foi um dos grandes autores e ídolos do seu tempo. Inclusive, o seu livro mais célebre foi O Guarani, que até hoje é comentado, debatido e criticado também. Mas um pouco depois, Alencar também virou alvo de Machado de Assis e suas críticas literárias. Posteriormente, e hoje, quando os dois são comparados, Machado meio que venceu essa batalha póstuma de maneira praticamente unânime. O mercado não previu isso e tampouco a crítica literária de Alencar naquela época.
Então, finalmente, quem determina quem fica? Para entender quem decide o que é clássico ou não, é útil pensar em três forças que operam sobre o livro depois que ele é publicado. E essas forças, às vezes, estão juntas ou em conflito, vai depender muito da situação. O primeiro poder é a academia. Universidades, críticos literários, professores, são eles que colocam o livro numa ementa, que escrevem teses sobre uma obra, que transformam o texto em um objeto de estudo. Quando o livro ele é aceito e entra na academia, ele ganha uma espécie de imortalidade institucional. Ou seja, vai ser lido enquanto aquela instituição existir. A academia tem um viés histórico. Ela tende a valorizar complexidade, ambiguidade, riqueza de linguagem e aquilo que ela mesma já aprendeu a reconhecer como valioso. Isso cria uma problemática. O cânone acadêmico às vezes dura séculos para incorporar novas vozes, porque os critérios de avaliação já foram construídos através de uma obra já canonizada. Enquanto isso, o segundo poder é o mercado e o público, que quer dizer por si só vendas, popularidade e gosto do público. Esse poder tem uma memória curta, mas uma força imediata enorme, e é o que a gente vê, por exemplo, nos best-sellers de hoje em dia. Um livro que vende milhares de exemplares tem força publicitária, tem força de venda, tem o público, tem as editoras, as redes sociais. O problema desse mercado é que ele responde exclusivamente ao momento, principalmente quando estamos falando de um mercado capitalista que visa o lucro. Ele é excelente em perceber o que ressoa no agora, mas péssimo em definir o que necessariamente vai ser um clássico no futuro. Best-sellers, por exemplo, refletem uma ansiedade e os prazeres de uma época específica. E muitas vezes, quando essa época passa, o livro passa junto. É quando, por exemplo, a gente sabe que amou muito determinado livro em uma determinada época, mas não sabe se ao reler ainda vai gostar dele, sabe? O terceiro poder é o tempo e a contingência. Esse é o mais misterioso e talvez o mais honesto. Às vezes, um livro nessa categoria sobrevive porque um escritor renomado leu e falou dele bem publicamente. Às vezes sobrevive porque foi proibido, e o proibido causa curiosidade. Às vezes sobrevive porque foi adaptado ao cinema e essa versão cinematográfica virou um grande clássico e um grande sucesso. Não é o caso de Orgulho e Preconceito, mas eu gosto de dizer que Orgulho e Preconceito muitas vezes ganhou muita fama exatamente por conta das suas adaptações cinematográficas, tanto a série, que eu amo, quanto o livro, que eu sou apaixonada. Às vezes também, em outras gerações, encontrou nele aspectos importantes, coerentes no seu tempo, que não existia na época. T.S. Eliot canonizou vários poetas do século XVII com seus ensaios críticos, praticamente resgatando-os do esquecimento. Um único crítico, no momento certo, pode mudar drasticamente o futuro de uma obra já póstuma. Nos anos de 1980 e 1990, algo importante aconteceu nas universidades americanas e europeias. Começou um debate aberto sobre quem o cânone representa. Harold Bloom, crítico literário americano, publicou em 1994 o Cânone Ocidental, defendendo que existia um conjunto de obras genuinamente superiores e que a tentativa de diversificar o cânone por razões políticas era uma escola do ressentimento, que destruiria os padrões de excelência literária. O livro, por si só, vocês já imaginam que virou um escândalo e um debate tremendo na época. Por outro lado, críticos feministas pós-coloniais de estudos culturais apontavam que o cânone era esmagadoramente feito por homens brancos europeus. E isso não era um sistema neutro, mas o resultado de séculos de exclusão sistemática. Mulheres escritoras eram ignoradas pela crítica, publicadas com dificuldades e raramente incluídas no currículo. Nós temos como exemplo Jane Austen, que publicava seus livros com pseudônimo de A Lady, exatamente por conta dessas situações. Escritores africanos, latino-americanos e asiáticos eram tratados como literatura regional, enquanto escritores europeus eram tratados como literatura universal. É verdade que existem critérios estéticos que vão muito além do tempo e da época que foram escritos. Por exemplo, a densidade de Crime e Castigo, a linguagem de Grande Sertão Veredas, a construção de Miss Dalloway.
são basicamente extraordinárias, independente de qualquer métrica literária. Mas também é verdade que o objetivo escondeu frequentemente o conveniente. Autoras como Jane Austen e Charlotte Brontë levaram décadas para ganhar reconhecimento acadêmico que mereciam, não porque fossem inferiores, mas porque a crítica era majoritariamente masculina e não sabia ou não queria reconhecer o que ali estava. Zora Neale Hurston publicou Se os Olhos Viam a Deus em 1937. Como já sabem, foi ignorado. A escritora e ativista Alice Walker o redescobriu em 1970. Escreveu sobre ele e o livro ressurgiu para se tornar um dos maiores livros do século XX. Sem Alice Walker, provavelmente Hurston estaria enterrada até agora. Mas vale pensar quantos Hurstons não conseguiram ter sua Walker até hoje. Voltando à pergunta inicial, por que Moby Dick fracassou e depois triunfou? Eu acho que eu tenho uma resposta mais coerente para isso. Certos livros chegam antes do tempo. Eles exigem um livro que ainda não existe, uma sensibilidade que a época ainda não desenvolveu, um vocabulário crítico que a cultura ainda não inventou. Moby Dick é um romance que mistura aventura, filosofia, teologia, tragédia shakespeariana e tudo isso para falar de baleias. Isso é desconcertante em qualquer época, mas em 1851, quando foi publicado, era literalmente incompreendido e muitas vezes xingado e criticado de forma negativa. Para que vocês tenham noção, Franz Kafka pediu para que seu amigo Max Brod pudesse queimar todos os seus manuscritos depois de sua morte. Brod não obedeceu e se tivesse obedecido, nós não conheceríamos o Kafka. Não existiria o processo, não existiria o castelo, não existiria o objetivo kafkiano. Ou seja, a sobrevivência de Kafka dependeu exclusivamente da obediência do seu amigo. Isso revela algo bem interessante. O cânone não é apenas o resultado de julgamentos estéticos aplicados racionalmente. É também produto de acasos, lealdades, redes de influência, traduções, guerras, decisões editoriais e da sorte de um texto de encontrar o leitor certo no momento certo. Vivemos em um momento de transformações radicais da lógica canônica. O mercado editorial nunca foi tão global e ao mesmo tempo tão fragmentado. Um livro pode ser autopublicado, viralizar no TikTok e vender milhões sem passar pelos filtros tradicionais da academia e dos críticos literários. Isso é libertador e assustador ao mesmo tempo. É libertador porque vozes anteriormente excluídas dos circuitos editoriais agora têm acesso ao grande público. E é assustador porque o algoritmo é quem escolhe o que aparece para quem no TikTok, no Instagram, na Amazon, por exemplo. E eles têm critérios de relevâncias que não são totalmente literários. São critérios de engajamento. E engajamento e qualidade literária são coisas que, de um certo modo, coincidem, mas de outro não tem nada a ver. Mas uma grande questão que fica aberta e que nenhuma geração conseguiu de fato responder é se o cânone do futuro vai ser construído com mais justiça e diversidade do que o cânone do passado, ou se apenas foram reproduzidos as exclusões em novos formatos. O que a história da literatura nos ensina, com toda a beleza e crueldade que essa história contém, é que o tempo é o único critério verdadeiramente imparcial. Alguém tem que guardar o manuscrito, alguém tem que traduzir, alguém tem que colocar o livro na ementa, escrever ensaios, fazer estudos com base nele. O cânone não é dado por Deus, mas construído por pessoas. Significa que pode ser questionado, ampliado, revisado, também que sempre vai refletir em alguma medida os valores, os preconceitos e os poderes da época que o constituiu. A pergunta não é, os clássicos são realmente melhores? A pergunta é, melhores segundo quem, para quem e em que momento da história? Responder isso honestamente é o começo de uma relação adulta com a literatura. E para você, o que é que torna um clássico um clássico? E para quem não sabe, eu tenho um clube do livro de leituras de clássicos e de estudos literários e nesse momento nós estamos lendo Razão e Sensibilidade de Jane Austen. Se você quiser participar dessa leitura, vou deixar o link aqui nos comentários.
E vale lembrar que todas as referências que eu utilizei para criar o roteiro desse vídeo, eu também deixarei aqui no box de informação. Se inscreva no canal, me dê um joinha, hype esse vídeo, por favor, vai me ajudar muito. E me siga nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela. Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!